A paz do Senhor a todos, que Deus possa estar abençoando grandemente neste dia, derramando da sua graça sobre as nossas vidas. Que Deus faça derramar suas poderosas e ricas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, sua família, seus negócios, em nome de Jesus. Queridos, eu quero deixar uma palavra hoje para você, que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 10. Capítulo de número 2, verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisões alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Palavra tremenda, né? Uma palavra que começa falando sobre sofrimento. Mas ao final a gente vê que ela termina falando que aqueles que perseverar, aqueles que suportar as provações, eles terão a coroa da vida. Essa carta aqui, querido, essa parte do livro de Apocalipse, ele foi escrito ali à igreja de Esmirna, né? Também conhecido pela sua fidelidade. A igreja de Esmirna é a igreja sofredora, que enfrenta perseguição e corre risco ali por causa da sua fé. Ela se identifica com um período histórico em que houve ali a perseguição do Império Romano contra os cristãos. O período dos mártires, né? Aquelas pessoas que morreram em prol do evangelho, em prol de uma causa, para que este evangelho, o evangelho do reino, chegasse até nós. E, no entanto, a gente percebe aqui que o Espírito Santo, ele conforta aquele povo. No versículo 9 diz: Conheço as tuas tribulações, né? Ou seja, Deus não estava alheio. Deus conhecia o sofrimento, a tribulação daquele povo que ali eles estavam passando, né? E Deus promete o quê? Deus promete que se eles fossem fiéis até a morte, eles receberiam da parte de Deus a coroa da vida. Amém? O que nós precisamos aprender, querido, é que as provações, elas produzem em nós benefícios tremendos, né? Cria musculaturas espirituais, nos fortalece. O que nós precisamos estar mais atento em relação à palavra de Deus. É buscar ler, porque no próprio livro de Apocalipse, aqui no capítulo 3, verso 10, Deus nos diz o seguinte: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Amém? Na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que pessoas que foram antes de nós, elas passaram por este momento. Passaram pelo momento de dificuldade, passaram pelo momento de luta. Ninguém chegou aonde chegou sem que antes tenha que passar por um processo. E nós precisamos entender isso. As tentações que eles passaram, querido, soam como prova para Deus. E a Bíblia diz que, ali no livro de Tiago, que após eles terem sido tentados, eles foram aprovados por Deus. A prova, ela nos leva a grandes dimensões de fé, mas muitas vezes ficamos divididos entre a fé e o problema. Entre a fé e a adversidade, entre a fé e a razão. Mas o que é que a Bíblia nos diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 6? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Não permita que a dúvida, ela adentre ao teu coração. Porque isso nos impede de chegar adiante. Nos impede de ver
a profundidade, a dimensão do que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia diz, em nada duvidando. Continuando, o texto diz, pois que duvida é semelhante, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, fica de um lado para outro. Uma hora está com fé para receber, uma hora está com fé para que o poder de Deus possa se manifestar, mas outra hora está lá embaixo. Se você age, querido, desta maneira, eu quero te dizer neste momento que você precisa andar segundo os propósitos de Deus. Você precisa, abrir o teu coração para receber a boa semente. A semente que cai em terreno fértil, que é a palavra de Deus. Essa semente que nos faz produzir quando nós abrimos o nosso coração para receber, Ela faz nós produzirmos a 30, a 60 e a 100 por um. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tenha medo, querido, com o que está acontecendo neste exato momento. Sabemos que a luta é grande, que o problema tenta nos afrontar, mas não tenha medo, não tenha medo. Veja que Deus fala na sua palavra, não temas as coisas que tens de sofrer. Vamos passar pela prova do tempo, vamos passar pela prova do sofrimento, mas passar confiando em Deus, que Deus ele é fiel para nos levar a lugar adiante, para nos conceder a coroa da vida. Aconteça o que acontecer, isso tudo é um curto período de tempo. Seja fiel ao Senhor e Ele vos dará a coroa da vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que pela fé nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Pela fé nós temos paz com Deus por meio de Cristo. A luta está grande, a adversidade está grande, as coisas estão acontecendo, mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A Bíblia fala, louvado seja Deus, a palavra do Senhor fala, não temas ao que tens de sofrer. Sabemos, querido, que muitas pessoas hoje têm pregado aí um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção, porque para eles, para essas pessoas, um evangelho de sofrimento não é evangelho. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Jesus nos ensinou o evangelho da cruz, evangelho, de sofrimento mesmo, porque a palavra do Senhor diz que Ele falou, no mundo tereis aflições. Jesus não estava enganando ninguém, estava dizendo, olha, no mundo você vai ter aflição mesmo. Você tereis aflições. Mas é interessante que Ele diz o seguinte, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui no livro de Apocalipse, o Espírito de Deus, através da vida de João, que encontrava-se preso na ilha de Patmos, escrevendo a esta igreja sofredora, que ali está enfrentando perseguições, ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Aí ele fala o seguinte, eis que o diabo está para lançar em prisões algum dentre vós, para ser posto à prova. Quando nós somos postos à prova por alguma situação, e Deus ele sonda o nosso coração, porque Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal, mas a tentação que nós sofremos, ela soa como prova para Deus, porque depois de ter sido provados, seremos aprovados por Ele. Então não temas a luta, não temas a adversidade. Saiba que Deus é contigo nesta jornada, nesta peleja, Deus enviará anjos adiante de vós, quebrando, desfazendo cadeias, tirando algemas para te dar a vitória. Aí ele diz o seguinte, e tereis tribulação de 10 dias.
A palavra aqui 10 dias, ela não é literal, mas está se falando de um período que eu acredito que seja curto, um período de tempo. Agora é interessante que Deus fala o seguinte: ser fiel até a morte. Deus, ele se agrada daqueles que são fiéis. Precisamos ser fiéis a Deus. No momento da dificuldade, no momento da prova, no momento, das lutas, se faz importante, queridos, estarmos firmes, fiéis diante de Deus, alicerçado na palavra. A palavra diz: dar-te-ei, ser fiel até a morte, e, ele acrescenta, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando no versículo 11, ainda a igreja de Esmirna fala o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não percamos, querido, a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus e entender quais são os reais propósitos de Deus para as nossas vidas. Todos aqueles que foram antes de nós, eles tiveram essa percepção, essa sensibilidade de entender quais eram os reais propósitos de Deus para a sua vida. Veja, Moisés, Moisés é criado ali no meio de Faraó, daquela família ali no Egito. E quando ele mata um egípcio ali porque estava ofendendo um dos seus natalinos, um dos seus compatrícios, o que é que acontece? Ele foge para o deserto de Midian, e lá ele teve a sensibilidade de entender o propósito de Deus, quando Deus disse: olha, Moisés, chega para cá, e diz: tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar onde estás pisado é terra santa. E ele teve que atentar quais eram os projetos de Deus. E Deus enviou Moisés para libertar o seu povo, e Moisés ainda questionou: Senhor, quando o povo me perguntar quem foi que me enviou? E Deus respondeu para ele: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Então nós precisamos ter essa sensibilidade para entender quais são os propósitos de Deus. E Deus diz: quem tem ouvido, ouça. Não é escutar, é ouvir, é internalizar a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Amém, querido? Então isso é importante, nós nos mantermos fiéis, ainda que essa fidelidade muitas vezes venha nos pôr em um perigo iminente de morte, mas nós não devemos abrir mão da nossa fidelidade com Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu sei em quem tenho crido, também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós sabemos em quem temos crido. Nesta noite, querido, eu quero pedir que a igreja permaneça fiel, que a igreja esteja unânime, em constante oração, Oração não só pelas nossas vidas, que às vezes a gente é muito intimista, a gente é muito íntimo de nós mesmos, eu vou orar para que Deus possa me abençoar, para que Deus possa me livrar, para que Deus possa me e eu. Mas esquece do irmão, esquece das nossas autoridades constituídas, A gente tem que orar, ainda que seja, é boa ou ruim, não interessa. Vamos orar para que Deus possa quebrantar esse coração e eles possam vir governar com sabedoria, com entendimento. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E se imagine a oração de muitos justos, querido. Então vamos orar a Deus, em nome de Jesus. No momento da dificuldade, querido, da prova, a palavra é muito importante
para nos manter de pé, para nos manter firmes, né? Capítulo 3, a igreja de Sardes, ali no capítulo 3, no versículo 4 diz: tenho contudo em Sardes, está falando aqui de uma outra igreja, né, que é a igreja de Sardes, uma igreja também que se identificava ali no período da reforma, hein? Ela ressurge ali da morte e traduzida para a língua do povo, realizando ali uma revolução espiritual. E ela diz o seguinte: tenho contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está no versículo 4 do capítulo 3 de Apocalipse. Veja, é esse tipo de fidelidade que Deus quer de mim e de você, que não venha se contaminar as nossas vestes diante da adversidade, diante das lutas que nós estamos enfrentando, né? A gente percebe aí que muitas pessoas têm aí feito coisas que não agradam a Deus, principalmente num período como esse, só para achando que é um assunto que eu nem quero comentar, mas é o que eu tenho visto no último dia, né? Ou seja, o governo tem dado aí uma bolsa emergencial de R$600, mas eu tenho percebido que pessoas que não têm necessidade, pessoas que nunca deram um prego em uma barra de sabão, né, estão se inscrevendo para tomar lugar de outro. Isso não é correto. Isso também é corrupção, né? A Bíblia diz: tendes contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, porque são dignas. E o versículo 5 ele diz: olha, e o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai que estás no céu, né? Nosso nome está registrado no livro da vida. Se nós formos fiéis a Deus, como diz as Sagradas Escrituras, né, nós andaremos de branco juntamente com o Senhor Jesus. E de modo nenhum o Senhor Jesus vai apagar o nosso nome do livro da vida. Que Deus possa estar nos abençoando hoje e para todos sempre. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Senhor meu, grandioso Pai, Deus de maravilha, Deus de amor, Pai, na Tua santa e gloriosa presença, ó Deus, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos atos, pelas nossas falhas, por aquilo, Senhor, que não tem agradado a Tua face. Que o Senhor possa, Senhor, nesta hora, nos purificar com Teu precioso sangue que foi derramado, aspergido na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Toma a primazia, Senhor, das nossas vidas, as quais nós Te entregamos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti. Pai querido, Pai amado, muda o curso desta história, Senhor. Vem nos dar força, Senhor. Senhor, diante da prova, diante da luta, diante da peleja, para podermos continuar inabaláveis, Pai, buscando a Tua face, Te glorificando, Te exaltando. Pai, que nós venhamos dar bons testemunhos, Senhor. A Tua palavra diz que nós estamos sendo rodeados com tão grande nuvem de testemunho, mas que, Senhor, no meio, Senhor, nós possamos estar glorificando o Teu nome, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, toma os Teus filhos na face da terra. Toma os meus amados irmãos da Igreja Batista, Graça e Paz, Senhor. Pai, derrama sobre a vida de cada um deles a Tua graça, porque ela é suficiente, Senhor, para nós continuarmos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, toma, Senhor, a sua respectiva família, visita cada lar nesta hora, visita cada família, vai mudando, Senhor, o Teu sobrenatural na vida dos Teus filhos. E desde já, Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Querido, beijo no teu coração, que Deus te abençoe grandemente, que Deus derrame sobre ti
a tua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus faça resplandecer o sol da justiça sobre você, em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração.